Esse ano eu andei pensando a respeito de uma questão que não é bem uma questão MGTOW, né? Tá mais para uma questão de A Voice for Man, MRA, MRM, de direitos dos homens e tudo mais, que é a questão do aborto. E assim, pro cara MGTOW, né, que geralmente é um cara que não quer casar, não quer ter filhos, é uma questão que não é mais relevante depois que tomou essa decisão e se tornou MGTOW. Só que não é nem só isso, ela não é relevante da forma com que os homens em geral tratam ela. Porque o jeito que a discussão ela é tratada da mesma forma que as feministas tratam, né? É a questão de meu corpo, minhas regras, a mulher que tem que decidir, como não é o homem que fica grávido, ele não tem que opinar a respeito. Mas a gente sabe que o negócio não é bem assim, né? É aquele negócio, é meu corpo, minhas regras e a tua carteira. Porque o homem ele vai ter que ser responsável, ele vai ter que bancar a criança a risco de ir para cadeia. E assim, por que que eu digo que o jeito que nós como homens nós tratamos essa questão de uma forma tão errada que torna ela não relevante, que é o seguinte, por volta de 2010, quando começou com maior peso o bafafá assim, da legalização do aborto aqui no Brasil, tinha um amigo, até um colega, um amigo que ele tinha um filho já e não era casado com a mulher e eu acho que exatamente por causa disso, pelo fato dele pagar a pensão para um filho que ele teve com uma mulher com ninguém, ele não era nem casado, nem convivia muito com a criança, ele era um dos poucos amigos meus que quando veio essa discussão, ele ressaltou o mesmo tópico que eu ressaltei, que se for legalizar o aborto, a mulher pode abandonar a criança, a mulher já pode dar a criança para adoção, né? Só que se ela pode até mesmo matar a criança, então por que diabos que o homem tem que ser obrigado a assumir, certo? E eu não lembro se na época da eleição do Plínio, até o Plínio tratou a respeito disso, que o homem tinha que ser comunicado também. Mas enfim, por que que é uma coisa que pro homem no geral não é de interesse dele, especialmente se o cara é MGTOW, e se o cara ainda pretende se casar e ter filhos, ele está discutindo o negócio de uma forma completamente errada. Porque a gente vê muito homem aqui no Brasil mesmo que é a favor da legalização do aborto, só que ele não percebe que ele está basicamente dando uma de cavaleiro branco, de white knight, e sendo um mangina, um escravoceta para as mulheres, porque é o seguinte, ele está sendo a favor de mudar a legislação no país, dar para a mulherada o direito de matar criança, só que ele não está exigindo nada em troca. Tá entendendo? Ele tá dando o apoio dele sem exigir nada em troca. E se tu vê como as mulheres se comportam politicamente, elas não se comportam dessa forma. Toda hora que tu exige alguma coisa da mulher, até mesmo uma coisa pequena como apoio, elas exigem alguma coisa em troca e o homem não costuma fazer isso. Então, por que que eu digo isso? Porque essa questão do aborto para mim tal tanto não é relevante que se tu for analisar, digamos que legalize no Brasil. O que que te faz pensar que aqui o negócio vai ser diferente? Nenhum país da Europa ou da América do Norte onde o aborto é legalizado, e olha que tem país que o negócio já é legalizado desde a década de 60, 70. Em nenhum desses países o homem ganhou o direito de não assumir. A mulher pode passar até o terceiro, quarto mês pensando se ainda vai matar a criança para ir lá na última hora fazer o aborto. Só que o cara, inevitavelmente, ele sempre tem que assumir, ele não tem escolha nenhuma. Eu acho que foi só na Suécia, nos últimos 5 anos, que teve um partido, acho que é o Partido Verde deles lá, que começou a questionar isso, que veio a definição, né, de aborto legal, do homem não precisar assumir também. Só que é aquela coisa também, né, tipo, se o homem não for ser responsável na sociedade, a mulher já não é, então ninguém vai ser. Só que assim, vamos pegar uma parte mais prática, assim, da tua vida dia a dia, assim, vida real. Digamos que tu é um cara, ok, independente de ser MGTOW ou não, tu tá sempre saindo com uma mulher diferente, ou toda semana, ou todo mês, pelo menos uma guria diferente. E digamos que em algum desses casos a mulher acaba engravidando. Ok, na situação atual não tem o que fazer, né? Aborto não é legal no Brasil, vai ter que arranjar algum ginecologista que dê um jeito no negócio, isso se ela aceitar. Só que digamos que seja legalizado. Tem um monte de cara que apoia a legalização, só que eles não percebem o seguinte. Digamos que, ok, tu engravida uma mulher aleatória.
vai depender de dois fatores a decisão dela. Se ela achar que tu é um pé rapado, um cara que não tem um puto no bolso, beleza, ela vai querer abortar porque ela não vai querer passar o resto da vida dela colada em ti. Só que se ela suspeitar ou se ela achar que tu tem dinheiro, que tu tem bens, tu tem recursos, pode ter certeza que ela não vai querer abortar. Porque vai ser praticamente um cheque em branco para ela durante... Não sei, acho que hoje em dia os caras estão pagando pensão para criança até os 24, 25 anos, né? Então não faz diferença, porque a decisão está sempre na mão da mulher. Entendeu? Então é isso que eu acho errado. Eu acho que o homem, não só aqui no Brasil, nos outros países até, foi legalizado na Argentina, eu acho que na Irlanda agora também. Eles aprovaram a legalização. Até na Irlanda e na Argentina tinha um monte de homem apoiando, né, o plebiscito e tudo mais. Só que os caras não estão exigindo nada em troca. Eles estão querendo implementar a mesma lei que é implementada nos outros países, que é uma lei que ferra com o homem. É aquela questão final de que o homem ele não tem direito reprodutivo nenhum. Entendeu? Quer dizer, a mulher ela já tem bastante poder na sociedade, só que os caras estão lá dando mais poder ainda para elas. Então, é uma coisa que não faz sentido, é muito imbecil isso, e é engraçado porque o homem ele não, em tudo no dia a dia do homem, especialmente na parte profissional, tudo que o cara faz, o cara negocia e exige alguma coisa em troca. Só que quando a questão é mulher, o cara é o mais otário do mundo. E assim, eu digo, minha opinião pessoal, né, que a questão do aborto aqui, por exemplo, ela é irrelevante porque é aquele negócio, se for legalizado para o homem não vai mudar nada. O homem vai continuar ferrado. Só que eu digo assim, opinião pessoal, acho que o aborto só seria viável se ele não fosse feito pelo SUS, se ele não fosse gratuito. E tu vê até países onde não existe um sistema único de saúde, pode ter certeza, tem dinheiro público indo para a mulherada fazer o procedimento. E é isso que eu sou totalmente contra. É aquela ideia, né? Quando algo é gratuito, a pessoa não valoriza, a pessoa não se cuida. Então, eu só seria a favor de legalizar, mesmo não tendo vontade de casar ou de ter filhos, eu só seria a favor de legalizar aqui no Brasil se não entrasse dinheiro público na jogada. A pessoa tivesse que pagar para fazer o procedimento. Porque tem que lembrar outra coisa, né? Brasileiro tem mais medo de gravidez do que medo de DST. Quantidade de gente com DST, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro está aumentando. Os vírus e as bactérias que antigamente tinham tratamento já estão começando a sofrer mutação e estão começando a se desenvolver resistência aos tratamentos. Então pensa o seguinte, né? O Brasil já é um país onde tu custa pra caramba para ter serviço público. Vão legalizar, vão tacar o negócio no SUS, quer dizer, vai comer mais dinheiro público, o SUS vai ficar mais merda ainda para tratar de coisas assim que seriam mais importantes, né, do que o próprio aborto. E agora imagina a consequência na sociedade a partir do momento que, olha, não, agora o aborto está liberado e não só isso, é gratuito, tu pode fazer no SUS sem pagar porra nenhuma. Então imagina a quantidade de gente na população que ia aumentar a quantidade da população com DST, entendeu? Quer dizer, tu ainda ia ter um custo no SUS para fazer o procedimento, tu ia ter o custo da galera que faz vários abortos seguidos, que acaba até arriscando ficar infértil depois, e depois a gente ainda ia ter o custo da galera que está contraindo DST e do aumento da população com DST no país. Então, não adianta, eu devaneei um pouco, só que a questão é meio que a seguinte, para quem é MGTOW, não quer casar, não quer ter filho, beleza, é uma questão completamente irrelevante, tu tem que se cuidar, para isso existem alternativas, camisinha, vasectomia e tudo mais, mas pro cara que talvez seja aquele MGTOW relutante, que ainda está esperando a coisa melhorar mais pra frente, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo, tem essa questão, beleza, tu pode até apoiar, só que apoia do jeito certo. Exige alguma coisa em troca, exige que a legislação seja algo justo para os dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque senão a gente vai acabar implementando aqui no Brasil a mesma porcaria que foi implementada na Europa e na América do Norte. E a outra parte é as consequências, né? Que eu acho que dificilmente seria legalizado aqui sem utilizar dinheiro público através do SUS. Então, é uma questão complicada, é uma questão que se for legalizado aqui, eu pessoalmente eu digo que vai dar merda. Só que eu acho que o foco principal é isso, é que
Pro homem MGTOW, essa questão do aborto ela não é relevante. Tu não tem que ter problema nenhum de, por exemplo, esse ano vai ter eleição, né? Apoiar um candidato mais conservador ou de direita, se tu achar que é melhor pra ti. E daí, mas ele não vai legalizar aborto. Foda-se, tu é MGTOW, não faz diferença nenhuma, entendeu? Mesmo que fosse legalizado, tu não garante que a lei fosse justa pro teu lado. E é isso. Acho que não dá pra pegar muito mais além. É só essa questão. O homem, eu acho que ele tem que aprender a agir de uma forma meio coletiva politicamente na sociedade. Entendeu? Nesse é um ponto onde tu tem que abrir um pouco mão do individualismo, porque a mulherada, não importa se ela fala se é de direita, de esquerda, feminista ou não feminista, a hora que elas vão para as urnas, elas agem como uma classe. Elas agem coletivamente para conseguir o máximo de recurso possível, o máximo de benefício possível, com o mínimo de esforço e responsabilidade. E eu acho que todo homem tem que estar ciente disso.